Artigo 22. É aí, nesse dispositivo, que aparece o famoso abuso do poder político ou abuso do poder econômico. É aqui. Eu tô mostrando pra vocês onde que isso tá na legislação. Tá aqui. Certo? Tá aqui. Então, no caso Lula-Boulos, no evento, nós temos o ilícito da propaganda antecipada, cuja pena é a pena de multa de 5 mil a 25 mil reais, beleza, isso aí ninguém discute, tá certo? Ninguém discute. E nós temos a incidência desse artigo 22, por quê? Primeira coisa, esse evento foi patrocinado pela Petrobras. E se é um evento patrocinado pela Petrobras, nós temos aí o abuso do poder econômico, o que dá ensejo à abertura dessa investigação aqui do artigo 22, dessa lei aqui que eu tô mostrando pra vocês. Tem de lambuja o abuso do poder político, ou abuso do poder de autoridade, que é como tá escrito na lei. Porque quem pediu os votos foi o Lula, que é o atual presidente. E parece que ainda teve lei Rouanet envolvida. Quanto à lei Rouanet, eu não tenho certeza, mas quanto à Petrobras, pelo menos os veículos de comunicação todos confirmaram. Então existe nesse evento um abuso de poder político e de poder econômico em favor de um pré-candidato. Certo? Então não se trata apenas... Agora, vê que a gente já extrapolou a questão da propaganda antecipada? Então, em vez de ser apenas uma propagandinha antecipada, pagamento de uma multinha, nós temos coisas além disso. A gente já vem pra cá, olha, o artigo 22 dessa lei, que são coisas muito mais graves do que a simples propaganda antecipada fora do período eleitoral. Houve essas duas coisas aqui, claramente. Alguém discorda disso? Alguém discorda disso? Então, beleza. A gente já viu que para propaganda eleitoral, a pena é de multa. Beleza. E para isso aqui? Abuso de poder político e abuso de poder econômico. Só posso dizer para vocês que são outras penas. E nós vamos ver quais são elas. Certo? Nós vamos ver quais são elas. Eu não vi, até agora, ninguém explicando as coisas assim, mostrando e dizendo pra vocês a diferença entre a propaganda antecipada e o abuso de poder político e econômico, que uma coisa é mais grave do que a outra. É como se fosse uma escadinha. Tem a propaganda eleitoral antecipada, que seria um ilícito menor, e o abuso de poder político e econômico, que seria um ilícito maior. Nenhum dos dois são crimes. Percebe que aí não tá dizendo que é crime, então não é crime. Mas são ilícitos eleitorais, perfeito? Então qual que é a consequência para isso aqui? Que é muito mais grave do que a simples propaganda antecipada. Tá aqui, olha, na própria lei tá dizendo qual que é a consequência. Na própria lei tá dizendo qual que é a consequência. Olha, julgada procedente a representação, ou seja, dessa ação de investigação judicial eleitoral, a gente costuma chamar carinhosamente de AIGE, ação de investigação judicial eleitoral. Ó, julgada procedente a representação, ou seja, se o julgador considerar que realmente houve um abuso de poder político ou econômico, ainda que após a proclamação dos eleitos, isso significa o seguinte, que essa AIGE pode ser proposta agora, mas talvez ela só seja julgada depois da eleição. A gente não sabe o que vai acontecer nesse meio tempo. Talvez não julgue a tempo da eleição. Talvez ela seja julgada depois. Então tá dizendo aí, se for julgada procedente, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado. Preste atenção, tá? Vocês estão acompanhando aqui comigo. O tribunal declarará, ou seja, é uma ordem. O tribunal vai ter que fazer isto. O tribunal declarará, percebe que não está dizendo, o tribunal poderá declarar. Não é poderá, é o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Isso significa o seguinte, que não é apenas o representado, o beneficiário daquela propaganda eleitoral antecipada, o beneficiário daquele abuso de poder político e econômico que vai ser julgado inelegível. Não é apenas ele, mas ele e todas as outras pessoas que houverem contribuído para a prática do ato. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? No caso, quem praticou a ação diretamente, de forma mais explícita, foi o Lula. Só que o Lula, ele já é presidente. Ele praticou essa ação para beneficiar o Boulos. Então, o Boulos é o pré-candidato. Só que o Lula contribuiu para isso. Contribuiu ativamente. Então, olha, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado, Boulos, e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, Lula. Vocês entenderam? Tá aqui, olha. Eu não tô inventando nada, eu botei a lei para vocês lerem, para vocês verem
Se eu não tô ficando maluca.